Olá! Começando o nosso podcast, o All My Cast, aqui no nosso canal. E olha, já vou falando para você não esquecer de ativar o sininho. Eu sou Cris Carvalho, jornalista, e a gente vai estar falando sobre o autismo. E hoje, de nossa conversa, o nosso tema é sobre a inclusão. E eu vou falar, antes de mais nada, eu vou falar para vocês assim, a inclusão, sabe o que significa? Pois é o ato de incluir e acrescentar. Ou seja, adicionar coisas, pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. E socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam a determinada sociedade. Resumindo, o conceito de inclusão simplesmente é a nossa capacidade de entender, de reconhecer o outro e assim ter o privilégio de poder conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Daí as pessoas atípicas. E hoje aqui, para esse bate-papo gostoso, nosso diretor lá do Instituto Almai, Dr. Gustavo Muniz. Obrigada, doutor, mais uma vez. Oi, Cris. Prazer estar aqui de novo. Muito bom. Obrigado. E ela que é coordenadora da unidade de Praia Grande, ela que é, eu tenho que ler porque não adianta, é muito grande. Neuropsicopedagoga Rosiane Moraes. Obrigada por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho, desse conhecimento e dessa bagagem que eu trago. Então, eu falei aqui do que vem a ser e o conceito de inclusão, né? Que as pessoas, nós todos, nós como sociedade, como cidadãos, a gente precisa saber conviver com pessoas que são diferentes da gente, né? Então, a minha primeira pergunta para você vai ser assim, quais são os principais desafios das pessoas com TEA? Eu acho que o grande desafio é a falta de conhecimento do tema, né? Aí, devido à falta de conhecimento, vão agregando outros fatores, como o despreparo da sociedade para recebê-los, para incluí-los, né? A escola, os ambientes que é necessário frequentar, os profissionais que lidam diretamente ali com ele, né? A grande parte desses profissionais ainda é muito novo para eles. E precisa também ter um incentivo para que eles queiram se aprofundar nisso, né? E muitas vezes não tem um incentivo ali da instituição, enfim, de todos os envolvidos. E aí acaba acarretando em alguns processos que prejudica ali, né, a inclusão de fato. Doutor Gustavo, o senhor que dirige aí todas as unidades, né? O senhor que acabou tendo aí, sendo o idealizador desse Instituto do Almai, como é que o senhor vê essa questão da inclusão na sociedade, doutor? Olha, Cris, esse tema é um tema muito profundo, né? Porque a questão da inclusão, ela é um tema que envolve tanto as pessoas típicas quanto atípicas, né? O ser humano ele é um ser coletivo. Nós, desde que a gente nasce, a gente quer fazer parte de algo, de grupo, de sociedade, de time, política, religião. Nós somos seres de grupo, né? E nós, em algum momento da vida, nós já sentimos o que é ser excluído. Mesmo sendo típicos, em algum momento todos nós já fomos excluídos de alguma situação. Se para nós, que somos independentes fisicamente, mentalmente, já foi um desafio passar por isso e aceitar isso, imagina o quanto é difícil para quem é atípico, para uma família que tem um filho assim, enfim. Então, eu acho que a questão da inclusão, ela está muito mais relacionada a uma consciência da sociedade. E essa consciência, ela tem que ser trabalhada desde o nascimento, né? A gente tem que passar isso para a nova geração de uma forma muito ética, coerente, educativa, para que a gente não dependa de leis. A lei, óbvio, ela existe, ela precisa existir. Mas a gente imagina uma sociedade em que a lei ela seja irrelevante, né? Ela seja usada em poucas situações. Que o comportamento já seja natural, que as pessoas entendam, tenham empatia, respeitem. Óbvio, é um sonho, a gente é otimista, mas é o que a gente está no dia a dia tentando lutar para conseguir, né? Exatamente.
O senhor falou de lei e hoje nós temos, assim, a legislação, ela está bem avançada. E tem a lei Romeu Mion, né, que é um adendo, na verdade, dentro da lei Berenice, não é isso? Que já existia. E ela acabou trazendo que a pessoa hoje, ela tem... Eu estava até assistindo uma entrevista com o Marcos Mion, onde ele explica isso, que você usa 2 identificações. Então, uma identificação, meu RG normal, tudo, e o outro seria a identificação que mostra que ele é uma pessoa com autismo, tudo. E ele até comenta que as pessoas, às vezes, por exemplo, se eu ponho no meu RG e vou procurar um trabalho, aí vai ficar, é autista, já tem o preconceito, não passa, às vezes, nem na entrevista. Já da outra forma, com essa nova carteirinha, ele tem a possibilidade de, em algum problema, ele poder apresentar. Você acha que existe, na tua experiência, como você lida muito com os pais, explicando essa questão da inclusão, você acha que existe ainda esse preconceito até com as próprias famílias? Opa, eu não quero que meu filho seja visto como autista, eu não quero ser vista como mãe de um autista. Existe isso ainda? Sim, existe muito. Os pais, eles querem, ao mesmo tempo que proteger e poupá-los, né? Porque uma vez que você se identifica como autista, você enfrenta preconceitos também, né? A intenção dessa lei era justamente diminuir essas barreiras, a fim de que, por se tratar de um transtorno que não é visível, a fim de que as pessoas entendam, olha, ele é uma pessoa com deficiência. Então, provavelmente, pode ser que ele tenha ali comportamentos que não sejam adequados à sociedade. Mas muitos pais, às vezes, não querem utilizar por medo também de que as pessoas olhem e falem, olha, ele é autista ou qualquer outro transtorno ou qualquer outra deficiência, né? Que é o do girassol, que ele não mostra de fato que é o autismo em si, que aquela pessoa tem uma deficiência. O de quebra-cabeça, Sim. ele já é mais direto, né? Olha, ele é uma pessoa com autismo, né? Então, a lei Berenice, que já foi citada, ela veio para que as pessoas tenham direito, os autistas tenham direito de ter respaldo por lei como pessoa com deficiência, para que eles consigam ter esse título e esse benefício, mas, ao mesmo tempo, e a lei do Mion veio para acrescentar isso, para trazer visibilidade a esse transtorno que muitas vezes não é característico. Eu até comentei com vocês, antes da gente começar aqui o nosso podcast, que eu ontem conheci um rapaz na rua que na hora eu identifiquei porque ele estava com esse do quebra-cabeça. E eu fiquei naquela vontade de querer conversar com ele para poder sentir, ver, né? De ver com outros olhos e tentar pegar alguma coisa. E aí eu cheguei para ele e falei, me apresentei, né? Poxa, eu sei que você tem TEA, falei até assim. Não, eu tenho autismo mesmo. Ele não tinha problema nenhum em falar. E ele até queria pedir licença, doutor, para mandar um abraço para ele, que é o Sérgio, que eu sei que ele está acompanhando aqui o nosso podcast. E ele, com 39 anos, ele descobriu os 33. E ele não tem vergonha nenhuma de falar. E até ele me contou quais eram as dificuldades. Então, assim, tem pessoas que vão lá e que assumem. Agora, e o inverso, Rosiane, na hora de fazer uma matrícula? Tem lei, né? Como o doutor falou, a gente tem as leis, a legislação está bem avançada, mas eu preciso fazer a matrícula do meu filho que tem autismo. E aí, a própria família também encontra esse preconceito? Sim, encontra, né? Muitas escolas, às vezes, querem falar que não tem vaga, querem barrar ali, porque sabe que vai ter um certo trabalho, né? Vai ter uma certa dificuldade ali, vai ter uma certa dificuldade, não é a palavra, mas uma adaptação, né? Então, isso exige um esforço maior, né, dessa instituição. Então, acontece. Isso tem diminuído bastante, né? É o que a gente espera que diminua cada vez mais a fim de eliminar isso, mas ainda encontramos muitas barreiras. E ainda quando a criança ela consegue ser inserida nesse meio, ainda encontramos muitas dificuldades, como o despreparo dos profissionais em atender essa criança, né? Então, acaba trazendo alguns
malefícios essa inclusão. O despreparo, né? Esse despreparo. Sim. Por que o senhor vê esse despreparo, às vezes, dos profissionais? Pode ser um problema da própria gestão, uma falta de visualização da gestão? No caso de escolas, no caso enfim, deveria... um gestor hoje, independente de um município, de uma cidade, ele deveria investir mais nisso? Ele precisa preparar mais os profissionais dele? É um desafio muito grande, né, esse assunto, porque hoje, né, os professores, tanto da rede privada quanto da rede particular, eles já estão sobrecarregados com muita demanda, né? A gente sabe que um professor de uma sala de aula tem muitos desafios e ainda, muitas vezes, tem que lidar com aquela criança ou com aquele aluno que tem algum transtorno de desenvolvimento. Acho que sim, falta treinamento, né? Muitas vezes a instituição não fornece treinamento para esses professores. Muitas vezes falta corpo de professores, ou seja, são muitas crianças para poucos professores. E aí você ainda tem ali dentro deles crianças com necessidades especiais, ou seja, aí você vai somando realmente uma falta de treinamento, um excesso de carga produtiva. Fica muito difícil dessa conta se equilibrar. Por isso que as leis acabam tendo seu papel muitas vezes, porque elas obrigam as instituições, né, de alguma forma, a tentar atualizar esses quadros. E o que a gente vê é que a gente está em processo contínuo de melhoria. Se você olhar o cenário de 20 anos atrás das escolas e olhar o de hoje, você vai ver que a gente melhorou muito, em todos os aspectos, né? Por uma pressão da sociedade, por um esclarecimento das mães, né? Por uma melhora do atendimento médico, neuropsicológico, psicológico, enfim. Eu acho que a gente está no caminho, né? É que mudanças como essa não acontecem num dia para a noite, não vão acontecer assim. Então, eu sou otimista, eu acho que a gente está numa estrada ascendente. Você que atua lá como nessa parte da inclusão, acompanhando todas as famílias, como é que é feita essa conscientização para aquela família? Por exemplo, a mãe chegou lá, recebeu o diagnóstico, o filho tem 5 anos, e aí precisa começar a falar sobre a questão de inclusão. Acho que ao primeiro momento deve vir na cabeça assim, a inclusão é na escola, né? Dentro da minha casa não precisa, com a família não precisa, com os primos. Aqui no prédio também não precisa, com os vizinhos, tem outras crianças. Mas não, né? Essa inclusão ela tem que ser feita como um todo. Como que é feita essa abordagem com a mãe? Geralmente as mães, quando chegam na clínica, elas já vêm com uma bagagem bem bacana. São poucas as mães que vêm com dúvidas a respeito da inclusão. Elas já vêm ali com direito na ponta da língua. Elas já sabem como lutar por isso e como fazer valer essa inclusão. Então, a gente não tem essa abordagem. Quando surge alguma dúvida a respeito, a gente conversa, faz orientações, né? A respeito de disseminar informação. Eu acho que o preconceito e a falta de inclusão é isso, é falta de informação. Quando se conhece de fato, você consegue entender, acolher e ter empatia sobre. Mas quando é algo desconhecido, dá medo, né? E muitas vezes há essa recusa, né? Tanto dos familiares, dos lugares que essa criança frequenta. Fazendo adentro na fala do doutor a respeito da escola, já se começa ali a questão da inclusão na escola. Quando se trata de uma criança que ela já apresenta dificuldades na escola, já apresenta comportamentos, né? E é necessário um laudo para que consiga ali um apoio à professora. Então, ali já começa a grande luta, né? Sim. Porque realmente uma professora com 35 alunos em uma sala de aula e ter crianças... Porque hoje em dia não é uma, não é duas, não é três. Existem 5 alunos dentro da sala, né? Atípicos dentro da sala. E é muito desafiador para uma professora. Exato. Então, falta esse apoio, né? E as mães têm que lutar
ir atrás de um laudo para que essa professora consiga alguém para estar auxiliando, estar ali dando um suporte para que, para que esse trabalho seja feito com essas crianças. Então, falta isso. É uma luta, né? É uma luta. E na questão da convivência mesmo em sociedade, como que você orienta essa mãe? Que às vezes a gente pode ter alguém que está acompanhando de fora, que não faz parte do Instituto ainda, né, doutora? Ainda. Mas assim, de repente, caramba, eu tenho um problema, meu filho gosta de ir para a piscina do prédio, mas tem uns meninos lá que ficam tirando sarro dele, e às vezes a mãe não sabe como, que eu acho que a defesa da mãe é chegar lá, falar, você para de fazer isso com meu filho, não sei o quê, né? E não, você tem que explicar. Que é o pior caminho, né? É o pior. É o pior caminho. Então, como orientar essa mãe de que ela tem que conversar ou com aquela criança, ou com o síndico, ou com o zelador, ou com a mãe dessa criança, para explicar da necessidade de entender que o filho dela é diferente daquele outro amiguinho, né? E como que faz esse processo? Que conselho que você dá? Eu vou dar um exemplo de... Enquanto acompanhante terapêutica, eu ia nas escolas e as professoras me faziam bastante essa pergunta. Mas como eu explico para as crianças sobre a condição dele? Como eu faço para que elas entendam isso? E eu sempre propus a elas vídeos interativos. Hoje em dia tem bastante desenhos que falam sobre o autismo, né? A Turma da Mônica, por exemplo, é um desenho animado, que, né, aborda esse tema. Então, de maneira lúdica, de maneira atrativa às crianças, criativa, você consegue, de repente, fazer uma sessão de cinema ali no condomínio, trazer todas essas crianças, colocar lá um vídeo, colocar pipoca, colocar essa criança no meio delas, né, e pontuar sobre as características dela, né, e através de vídeos, elas consigam aceitar melhor, ter empatia. E tem. Porque quando é feito um trabalho de conscientização, elas têm. As crianças são maravilosas, elas são empáticas, elas só precisam conhecer. Quando elas conhecem, quando explicam para elas, elas abraçam. Elas têm até prazer de ajudar, né? Eu tinha um paciente que eu ia na escola e eu tinha que falar, olha, você não pode ajudar ele dessa forma porque você está atrapalhando o desenvolvimento dele. Porque as crianças, ele respirava, você quer a borracha? Você quer o lápis? Você quer um salgadinho? Eu vou para você, eu pego para você. E não, eu estava justamente ali para que ele desenvolva essa autonomia. Essa independência. E as crianças estavam tão ali envolvidas naquele contexto com ele que acabava atrapalhando um pouco o processo. Olha que interessante. Então vai de informação. As crianças, tanto as crianças quanto a população em geral, elas precisam ser informadas sobre. A criança, ela capta melhor, ela entende melhor do que um adulto? Com certeza. Que aquela pessoa é diferente? Com certeza. Com certeza. Né, com certeza. Elas são bem mais receptivas. Eu acredito que a criança, ela tem, né, uma sensibilidade, né? A maldade ainda não está instalada, ela está muito apta a transmitir amor, enfim, a gente quando cresce vai perdendo um pouco disso, né? Infelizmente, né? A gente vai endurecendo e eu acho que a criança não, ela tem essa capacidade, ou seja, então, se como a Rosiane disse, a gente souber explicar, porque é muito difícil também chegar com uma criança e falar, senta aqui que eu vou te explicar isso aqui, ó. Autismo é isso. É difícil para uma criança pequena, difícil, né? A gente que tem dificuldade, né? A gente teve dificuldade ao longo. Então, quer dizer, se você utiliza de ferramentas, né? Quer dizer, tem muito conteúdo hoje, né? À disposição gratuito, né? Se você usa de ferramentas que são desenhos, que são animações, que são vídeos, que são filmes, aquilo ali naturalmente começa a ser. Só que uma coisa a gente não pode esquecer. Cris, toda criança cresce pelo exemplo. Não adianta nada a gente como pai. Filho, você tem que ser empático, você tem... E ele vê a gente não sendo, em algum momento que a gente é colocado à prova. Perfeito. Isso não pode acontecer, na minha opinião. Porque você faz todo um trabalho e desconstrói ele em uma briga de trânsito, em uma briga na fila do banco. Isso não pode acontecer. Então, os pais têm que ter essa consciência. Ensinar, usar as ferramentas e ser exemplo. Ser exemplo diário, né? A gente estava falando, eu falei no início da nossa conversa, do Marcos Mion. Mas, de novo, eu vou citá-lo. Ele escreveu um livro falando, era alguma coisa da caneta azul, não me recordo agora o nome do livro,
E aí o Pedro Bial perguntou para ele se era para, de repente, estar mostrando, ensinando o que era o autismo para os filhos, para os outros filhos mais novos. E ele falou que sim. E que ele usava isso, todas essas características do filho mais como superpoder. E aí ele foi explicando, falou, eu tenho superpoderes, é um poder disso, é um poder daquilo. Acho que aí ele recebeu como resposta do filho mais novo assim, poxa, e por que eu não nasci com esses superpoderes? Ele falou assim, tem resposta melhor que para eu receber de um filho? Quer dizer, é essa questão de usar... Isso, né? Exatamente. Então eu achei uma coisa agora muito, gostei bem humanizada. Da abordagem, né? Da abordagem. Agora eu te pergunto, então assim, no caso de um adulto, como é que funciona essa inclusão? Porque ele vai chegar no trabalho, como eu citei lá atrás, a identificação dele é de uma pessoa, ok, a identificação, os dados todos, mas ele também tem um autismo, ele tem a outra carteirinha dele que identifica ele como TEA. E aí? Como é feita essa inclusão no ambiente de trabalho, por exemplo? Eu trabalho com autistas, né? Adultos. Então, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade em responder isso para você, porque para a gente é muito natural. Mas, em contrapartida, se você for colocar isso, uma multinacional que não tem o conhecimento que nós que trabalhamos nisso tem, é óbvio que ele vai ter que provar muito mais do que uma outra pessoa. Ele vai ter que provar ali que ele é capaz de estar ali, né? E por muitas vezes pode ser que ele seja mal compreendido por questões que estão além do dia a dia, do dia a dia, além do que ele pode ali dar, né? Então, quando você contrata uma pessoa sabendo que ela tem um transtorno, você tem que conhecer sobre, para você também saber as limitações dele, para adequar ali, né, a vaga, as expectativas, né? Para que tudo alinhado corra bem e não fique ruim para ambas as partes. Você falou que trabalha com adultos. Então, vamos imaginar que aquele adulto lá, ele está lá com seus 21, 22 anos e ele tem o sonho de repente, fazer, trabalhar com tecnologia. Como é que você orienta aquele jovem de 22, 23 anos que ele quer trabalhar numa empresa de tecnologia, fazer uma faculdade? E aí, como é que você orienta isso? Vai fundo. Arrasa. Você consegue. Você comentou comigo conseguem. Que... Conseguem? Conseguem, com certeza. Não são todos que têm, né? Nós temos crianças suporte 3, por exemplo, que tem DI, né? Não tem toda essa capacidade intelectual que alguns apresentam, como um The Good Doctor, né? Mas esses são trabalhados para que, durante as terapias, né, há todo esse trabalho para que eles consigam ter uma vida com autonomia, uma vida com independência, né, dar a maior independência ali para eles através das terapias. Mas nesse caso desses adultos que você citou, eles conseguem, fazem faculdade, estudam, trabalham. Eu trabalho com uma autista, ela tem, acho que se não me engano, 25 anos. Ela já fez direito e agora está cursando psicologia. E trabalha lá conosco. E ela é incrível. Ela é maravilhosa. Olha que coisa incrível. É interessante. E aí você o que você nota de, não digo de diferente, mas dentro do teu convívio diário com ela, né? Você sabe que ela tem autismo, mas o que você vê de diferente ali? Você fala assim, tá vendo? Isso é uma característica e a gente precisa ter empatia, saber conviver com isso. O que você nota de diferente nela? Ela tem algumas questões com rotina. Então, quando sai um pouco da rotina dela, o alerta dela fica mais em evidência e a gente consegue perceber que ela não está bem. E aí a gente apaga a luz, fala, olha, você quer dar uma saída, ir numa sala, depois você volta. A gente faz todo um processo para que ela se sinta confortável em trabalhar. A gente é uma clínica de inclusão, então a gente precisa colocar isso em prática, né? Então a gente respeita os limites dela e apoia quando tem essa necessidade. Perfeito. Doutor, o senhor como empresário, qual é a sua visão no caso dessas pessoas estarem no mercado de trabalho? Como é que o senhor vê isso, o senhor como empresário? Eu acho que hoje o empresário, ele
ele tem que ter uma seguinte competência, né? De cada colaborador, ele vai buscar as qualidades que a pessoa tem de melhor, né? Então, para cada cargo dentro de uma empresa, você tem lá uma pessoa que atua naquela função, naquele cargo. Quando você contrata, quando você treina, quando você faz gestão, você tem que observar ali dentro das qualidades daquela pessoa para colher o que tem de melhor, né? Então, eu acho que na questão do autismo, dos transtornos, não é diferente. Quer dizer, um adulto com autismo, com certeza ele tem qualidades e limitações. Cabe à empresa posicionar ele aonde as qualidades fazem mais sentido. Isso não é diferente para os típicos também. De nada adianta eu colocar uma pessoa que não tem qualidade em determinada função, ela não vai produzir. Então, assim, cabe à empresa, né, fazer uma avaliação, né, do perfil psicológico, profissional daquela pessoa e posicionar ela da melhor forma possível. E ainda sabendo da questão do diagnóstico, ter esses recursos que a Rosiane falou. Quer dizer, a empresa sabe que ele tem momentos ou limitações, etc. Naqueles cenários, a gente tem um protocolo. A gente vai, como ela disse, talvez ter a questão do conforto da luz ou deixar a pessoa livre para se ausentar e se acalmar, enfim. Isso cabe, é uma gestão de pessoas. Não muda do dia a dia do convívio de uma área corporativa, né? Rosiane, vamos dar um exemplo? Como a gente está fazendo um bate-papo e a gente tem muitas pessoas aqui que acompanham essa nossa conversa, que são atípicas e outras também que não. Mas a gente também precisa conscientizar e ensinar aquela pessoa que ela pode a qualquer momento se deparar com uma pessoa atípica e ter que conviver. E aí, vamos supor que eu esteja num supermercado e começa uma fila muito grande, uma barulheira, e aí alguma pessoa começa a se incomodar, de repente, vamos dizer que é uma criança, né? Mas uma criança já quase com seus 8, 9 anos, ela começa a gritar, entrar numa crise. E aí, como de repente, poxa, ele é amigo do meu filho e eu trouxe para vir no supermercado, a mãe não tá, e aí o que eu faço? O que a gente faz? Primeiro de tudo, quando se trata de uma criança atípica, tem leis, né, que respaldam esse responsável para passar na frente, já a fim que não aconteça isso, né, dele desregular, dele ter ali uma crise, mas eventualmente pode acontecer. Principalmente com crianças que elas, suporte 1, suporte 2, ali no suporte 1, ela não tem nenhuma característica, ela é como, enfim, qualquer outra criança, você não consegue observar claramente, né? O transtorno ali. De comportamento. Isso. E aí, às vezes, fica ali na fila, não, ele tá bem, então vamos ficar aqui, né? Enfim, e pode acontecer isso. Então, o ideal é deixar ali, passar essa família na frente, né? Perguntar para a mãe se ela precisa de ajuda, para o responsável se precisa de ajuda. Eu acho que a empatia e você mostrar que você está ali para ajudar, já ajuda muito. Porque se tratando de uma criança que você não conhece, fica muito difícil você orientar alguém a tomar alguma atitude, porque eles são únicos, cada um tem as suas peculiaridades, tem o que gosta e o que não gosta. Uns gostam que abraça forte e se acalma, outros, se você abraçar forte, eles vão te repelir. Então, você precisa conhecer essa criança para você conseguir ali, né? Então, poder conduzir, né? Conduzir isso. O ideal, numa situação com uma criança que você não conhece, é acolher a família. É se mostrar ali a disposição. Mostrar respeito pela situação, né? Para não potencializar mais a situação. Né? Se as pessoas simplesmente respeitarem aquela situação, não colocarem mais dificuldade ou... Enfim, já ajuda. Quem não atrapalha, ajuda. Né? Já é um grande avanço. Óbvio que cuidadores, familiares... vão adquirindo conhecimento de como lidar com as crises, né? Um dos trabalhos do Instituto é justamente a orientação parental, quer dizer, você trata os pais, orienta os pais, quer dizer, e eles também, ao longo da vida, vão aprendendo como...
Então, assim, acho que numa crise como essa que você falou, dentro de um lugar público, um supermercado, um shopping, etc., as pessoas simplesmente respeitando aquele momento, não julgando, não condenando, já ajuda muito. Porque a gente vê muito, né? Eu já vi antes de eu conhecer antes de eu conhecer, eu falo que antes de conhecer o Dr. Gustavo e aprender, né, sobre começar a ter um aprendizado sobre o autismo, mas eu já me deparei de estar em shopping e ver criança se jogar Fazer no crise chão, de birra, e grita. gritar, e a primeira coisa que passa na cabeça não adianta. Nossa, que criança mimada, tá faltando aí uma bronca, um castiguinho, uns tapinhas. Fala alto, deixa se externar isso, É o que a gente né? pensa. Não tem como fugir. É o que a gente pensa. Então, daí a importância de se falar sobre o autismo, não só no mês em que tem a campanha, mas durante todo o ano, e acho que o AlmaiCast veio para isso, para a gente estar podendo ajudar a conscientizar as pessoas perante uma sociedade, mas existe muito essa coisa do preconceito mesmo, não tem como. E no caso de um adulto, e aí? Como é que faz? Se o adulto estiver, de repente, sozinho, ele entrar numa crise e às vezes você fala assim, eu não tenho ninguém, eu estava sozinho, como é que ampara esse adulto? Como é que ele consegue? Ele consegue por si só se acalmar ou precisa de alguém para tentar acalmá-lo? O ideal é tentar conduzi-lo para um lugar seguro, né? Sem muito público, muita gente. A quantidade de pessoas suficiente ali para poder conduzir e ajudá-lo. Por se tratar de um adulto, geralmente eles se acalmam sozinhos, mas precisa estar num ambiente seguro para eles, para que eles se sintam seguros, não se sintam envergonhados e depois, após isso, receber o acolhimento adequado, né? É o ideal. Sim. Tirar dali daquela região que pode ter desencadeado a crise, né? Porque às vezes está num ambiente público, o barulho, a luz, enfim. O adulto em geral, esse adulto que está no shopping sozinho, ele chegou lá sozinho porque teoricamente já tem uma independência, né? Então ele tem uma condição que ele já lida com isso há muito tempo, ele já teve crises em outros lugares, ele teve que de alguma forma se reequilibrar. Então muitas vezes nessa hora, se você retira a pessoa ou ajuda, não é lógico nenhum tipo de conduta mais agressiva, mas se você conduz, né, como a Rosiane falou, para um lugar mais calmo, com menos barulho, naturalmente as coisas tendem a se equilibrar. E eles se identificam também, quando eles estão para ficar desorganizados, quando eles agora já deu meu tempo aqui, eles sabem. Então eles se retiram a tempo para que não aconteça isso em público, para que eles não entrem em crise, né? Então, o excesso de barulho, o excesso de informação, às vezes ali acarreta, né, em um gatilho que vai fazer com que ele, vai desenvolver uma crise. Isso. Então ele sabe, ele sente isso, né? O corpo dá sinais, eles se conhecem. E aí eles mesmo... E aí vocês ensinam, de repente, esse adulto, às vezes até como tem também o 12+, a unidade 12+, eles têm mais consciência do que uma criança a tentar sair por eles próprios? Sim. Porque é importante isso, porque assim, a gente sabe que tem o pai, tem a mãe, mas um dia eles vão ser adultos, eles vão estar sozinhos em alguma situação. E aí existe essa orientação por parte do Instituto, dentro do teu trabalho, em estar orientando até esse adolescente a tentar sair sozinho? Sim. Esse é o intuito, né? É fazer com que as crianças, adolescentes, eles consigam ter essa autonomia, essa independência e viver aí em sociedade, né? Ser inserido na sociedade. De umas maneiras, assim, que eu acho bem eficazes, né? Na orientação a respeito desse processo de, olha, eu não estou bem, entrar em crise, é o respirar. A gente sempre pontua isso muito bem. Com as crianças a gente fala, cheira a florzinha e sopra a velhinha. Vamos respirar? Sempre olhando ali, né, na mesma altura. E com o adolescente também, respira. Alguns apertam as mãos, alguns buscam esse abraço, buscam esse contato, outros não, já preferem ficar. O ideal é você saber identificar ali, né? Eles sabem, eu não gosto de contato, então não vou ficar próximo de pessoas, eu busco esse contato, então eu vou buscar alguém de segurança para que eu possa me sentir seguro e conseguir me autorregular novamente.
né? Então a gente sempre orienta assim e faz com que eles consigam levar uma vida tranquila em sociedade. Você tocou num assunto agora que é importante não só para essas crianças, adolescentes e adultos atípicos, mas para nós também, no geral, né? Pessoas que têm, por exemplo, crises de ansiedade, a gente ouve falar muito disso. Respira, né? Eu, às vezes, até eu mesma faço muito isso. Se eu estou ansiosa, se eu estou com alguma coisa, para, respira, né? Inspira, solta devagar. O que a respiração faz? Você que é uma neuropsicopedagoga, então, assim, você conhece muito o desenvolvimento do nosso cérebro, do cérebro em geral. A função da respiração, ela serve para tudo. Ela é tão importante que em qualquer situação, seja uma criança, seja um adulto, uma situação de autismo ou não, a respiração ela é extremamente fundamental. Sim, sim. Porque ela... Essa técnica, né? Essa parada. Isso. Porque ela está avisando, quando você está ansioso, você tende a ter uma respiração mais ofegante, mais rápida. Quando, ainda que você esteja ansioso e você respira devagar, você se policia e força você, né, a respirar devagar, você está mandando comandos ao seu cérebro, comandos ao seu corpo, dizendo, tá tudo bem, ainda que não esteja. Você está meio que enganando, né, o seu cérebro, dizendo, tá tudo bem. E ele vai acreditar nisso e vai ficar bem. Então, é muito importante essa questão da respiração, porque ela vai diminuindo ali os níveis de alerta, né? Vai conseguindo trazer de novo a consciência. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Doutor Gustavo, a gente conversou até no episódio anterior, falando um pouquinho sobre a preocupação, né, do Instituto Almay em acolher essa família. Não, muito mais que uma clínica multidisciplinar, onde a criança, o adolescente vai ter um tratamento, ela recebe acolhimento da família, né? Então a família está lá, ela tira dúvidas para ajudar. E a gente sabe que nós típicos, né, temos problemas em casa, naquele dia estressante no trabalho, e isso acontece com os pais também, né? Como que o Instituto atua junto às famílias na questão de acolher mesmo, falar, não perca a esperança, você vai conseguir aquela vaga no trabalho, você vai conseguir colocar a vaga na escola, seu filho na escola. Como é que o Instituto Almay acolhe na questão da inclusão? Cris, isso é uma coisa que nós aprendemos, nós não planejamos. A gente percebeu, né, que para o sucesso do tratamento da criança ou do adolescente, o principal ator era a família, não era diretamente a clínica, né? A gente percebeu que a estrutura familiar, o preparo dos pais, o ambiente que ele está inserido, era divisor de água para o sucesso do tratamento. E aí, quando você enxerga isso, você começa a atuar nesse fator. Você começa a olhar para isso de forma mais cirúrgica. E a gente foi, ao longo do tempo, desenvolvendo ações, né? Ações estratégicas. A ideia é tentar, né, passar conhecimento científico, óbvio, que é isso que o Instituto proporciona, é uma clínica, né, de tratamento. Quer dizer, passar conhecimento científico para os pais. Passar orientações de convívio, de conduta, etc. E tentar fornecer, até recentemente teve um evento que reuniu muitos pais e famílias, e uma palestrante, né, atuou nessa questão da saúde mental dos pais, porque a gente sabe que eles estão sobrecarregados, né? Eles ficam algumas horas na clínica com a gente e depois ficam o restante do dia na família. Sim. Quer dizer, o desafio da família é infinitamente maior. E isso gera um cansaço físico, mental, né? E é todo dia, Cris, não é um dia por semana, não é 2 dias por semana. A família, ela tem essa responsabilidade 7 dias por semana, 365 por ano. Então, o Instituto enxergou isso e a gente tem trabalhado, né? Não tem uma fórmula mágica, a gente vai criando situações, ideias, vai ouvindo esses pais. Diante dessas queixas a gente vai criando situações, estratégias, enfim.
isso tem dado muito certo. O resultado final está sendo muito positivo. Os pais fazem algum tipo de queixa do ambiente externo, quando eles estão no dia a dia ali, não no ambiente familiar deles, mas assim, qual a queixa que os pais às vezes fazem de que, nossa, ainda falta isso, falta aquilo, em relação à sociedade, ao convívio mesmo na sociedade? Bom, a maior parte das queixas dos pais ainda é sobre o ambiente escolar, né? Mas devido a essa expectativa, quem não, né? Quem não tem expectativa de ter um filho, ir para a escola, crescer, aprender, desenvolver, e às vezes eles já estão ali preocupados com isso. E aí quando vai numa escola e eles percebem que não tem essa inclusão, que não tem esse preparo para receber, vem essa preocupação deles, né? E agora, como meu filho vai aprender? Como meu filho vai desenvolver? Como meu filho vai amanhã ter um emprego, né? Então, a maior queixa atualmente é referente ao ambiente escolar. Agora, os pais também têm aquela preocupação de proteção, né? Alguns pais são mais liberais e a gente sabe que tem outros que, né, que ficam ali e querem tudo no ninho. E aí chega uma certa fase da criança, lá pelos seus 7, 8, não sei se eu estou acertando nas idades hoje, mas assim, que começam a surgir convites para os aniversários dos amiguinhos da escola. Olha, mas o papai e a mamãe não podem ir, tá? É só as crianças, vai ser num buffet, vai ser na casa de um outro amiguinho, enfim. E aí, como é que prepara a cabeça daquele pai, daquela mãe, de olha, deixa seu filho seguir, deixa ele, leva ele lá para a festinha de aniversário, vai estar tudo bem, vai dar tudo certo. E aí, como faz? Como é que você orienta isso? Vamos supor que eu tivesse uma criança, eu quisesse levar, mas não tem coragem de deixar ele sozinho, porque ele pode ter uma crise, será que vão... E aí, como é que faz? Mediante um convite desses, né, a gente sempre opta em orientar para que oriente a anfitriã, né, que vai receber essa criança, dê todo o suporte. Tem alguns pais que fazem até cartinhas, né, olha, eu sou fulano, quando eu me sentir assim, faça isso, dando todo ali o passo a passo, né, de informação para que essa criança ela consiga ficar confortável sem os pais, né. Então a gente sempre deixa ele ir, ele precisa dessa autonomia, ele precisa ter essas vivências, e é nesse contato com o outro que ele vai desenvolver habilidades, que ele vai desenvolver cada vez mais, e esse é o objetivo, é isso que todos os pais querem, apesar do medo da rejeição, do preconceito, né? Então a gente sempre orienta a respirar fundo e confia, né? E prepara, obviamente tem que preparar quem vai receber essa criança, né? Para que a criança ali ela consiga ser tratada da forma adequada. E se porventura precisar de uma intervenção ali, a pessoa que está ali responsável consiga conduzir da melhor forma. Essa ideia da cartinha, eu achei muito legal. Essa eu não sabia também. Estou aprendendo aqui, Cris. Tá vendo? Olha, o AmaiCast ensina também. A gente ensina... Estou aprendendo. Exatamente. Principalmente, acho que a gente tem que ensinar as pessoas aí que vão conviver, né? Educada a cartinha, né? Você faz a carta ao pai do aniversariante, ou à mãe, fala, olha, explica ali resumidamente a condição. Se acontecer isso, faça, enfim, muito bacana. Eu achei muito interessante aí. Fica a dica educativa. Agora vem uma curiosidade, porque assim, vocês falaram aí que o desenho da Mônica fala muito sobre isso. Faz muito tempo, né, que eu não assisto o desenho da Mônica, mas... Eu confesso que eu também não tô... Aonde? Que agora eu tô tentando... Aquela bem curiosa vai chegar em casa e vai querer assistir um desenho da Mônica, vou querer... Aonde que ela aborda isso? É algum personagem? Porque eu nunca identifiquei nenhum personagem. Bom, começou com essa temática do autismo, né? Ele trouxe, incluído nos episódios, e tem até historinhas informando, né, o que é o autismo e como lidar com essas foram crianças. Temas de episódio. Não é um personagem. Hoje é. Hoje tem um personagem. Ele criou um personagem. Eu não vou lembrar o nome dele, mas hoje qualquer youtuber, se você procurar, você consegue encontrar. Olha só. Olha, então fica a dica, dessa, né? Vamos dar essa dica aí, que desenho da Mônica, se colocar lá, de repente, episódio
com criança com autismo, Eles- vai falar sobre isso. E é legal. E eu acho que é uma coisa que precisa mostrar. A gente estava até conversando fora daqui no episódio anterior, que hoje as TVs mostram muita briga, muita pessoa puxando o tapete da outra, né? Tá se falando muito de transgênero, de homossexualidade, mas não está falando disso e está precisando falar. Né? Eu acho que precisa mostrar um pouco, porque, como eu falei no primeiro episódio, e o autismo não é um problema daquela família que tem um autista na família, é um problema de Da toda a sociedade, né? Exato. E aí o doutor Gustavo, ele fala muito bem isso, e eu vou pedir para que ele fale. Doutor, queria que o senhor falasse do autismo na sociedade, porque ela é uma condição e que eu tirei esse texto até da sua fala, de que ninguém está livre de conviver com uma pessoa assim. Eu acredito muito nisso, né? Primeiro porque a gente sabe que qualquer família, né, pode ter um ente que venha a ter um diagnóstico. Então, não tem nenhuma família hoje blindada de acontecer. Quando a gente fala que o autismo é um problema da sociedade, é uma forma mais coerente de enxergar essa situação no sentido de, se uma pessoa, né, se um cidadão brasileiro hoje, ele não for independente, não for produtivo, ele acaba ficando refém de benefícios sociais, de cuidados políticos, refém do guarda-chuva do Estado, não fica? Sim. Quem é o Estado? Quem é o dinheiro? Da onde vem o dinheiro para o benefício social? Dos impostos que a sociedade paga. Ou seja, se a gente não der ferramentas, né, para que o autista seja independente, trabalhe, etc., nós, sociedades, vamos ter que arcar com tudo isso no futuro. É um fato. Então, assim, eu falo isso para tocar nesse ponto, para que as pessoas entendam que não é só uma questão de sensibilidade. É uma questão de sociedade. A gente é um país. E o país que desenvolve a sua população, ele é menos impactado por problemas sociais. Então a gente tem que olhar para isso dessa forma muito técnica, muito matemática e investir mesmo, o máximo, sabe? Hoje eu escuto muito em reuniões, mas o tratamento é caro, né? Tem muita operadora de saúde em reuniões que diz, olha, o tratamento é caro, a gente está impactado com esses custos. Gente, esse é o custo da sociedade. É o custo da sociedade brasileira investir nela mesma, né? A operadora de saúde tem o seu papel, o SUS tem o seu papel, nós, como sociedade, temos o nosso papel, mas é o custo de desenvolver a nossa população. E a gente precisa falar disso, precisa fazer isso, né? Sim, exatamente. Rosiane, você lidando lá com crianças, com adolescentes, com adultos, você falou até que tem uma colega de trabalho e até estuda com você também, né? Você falou que na sala de aula tem uma estudante de psicologia, que você é neuropsicopedagoga e está fazendo Isso. graduação em psicologia agora também. Aí você comentou comigo que tinha uma menina que tem autismo. Tem um menino. Ah, é um menino, não é a mesma que trabalha com você, então. Não é a mesma. Na faculdade, então me conta um pouco como é que é ele na faculdade e como que, alguma coisa que você nota de diferente, como que é essa inclusão dele na sala de aula ali? Quando eu cheguei em sala, no primeiro dia, eu já consegui identificar ali, porque ele é bem característico, né? Eu puxei assunto com ele para tentar interagir com ele, e ele poucas palavras, sempre ali no cantinho dele, não gosta muito de conversar, mas eu percebo que ele gosta de estar perto, né? E tudo começou com a montagem ali do grupo, né? Do grupo de trabalhos. E eu vi todo mundo fazendo o grupo, aí me chamaram para participar do grupo também. E eu virei para trás, olhei para ele e falei, você já tem grupo? Aí ele, não. Aí eu, quer ser do meu grupo? Aí ele, tá bom. Aí entrou no grupo e agora estamos lá convivendo e de alguma forma tentando ali interagir com ele. Dificuldade de relacionamento. Ele tem bastante... E você viu que só precisou de um empurrãozinho, né? Sim. Na hora que você convidou, ele veio e se adaptou, né? Sim. Só que se ninguém convida, Ele vai ficar ali. não vem, né?
Às vezes uma timidez, a gente pensa que é uma timidez da pessoa, na verdade é uma característica. Por isso, Cris, muitas vezes o diagnóstico na fase tardia, na fase adulta, muitas vezes não tem função de tratamento. Talvez nessa fase, muitas vezes o diagnóstico não faça muita diferença em relação a tratamento. Mas o entendimento da condição já dá para ele mais liberdade. Porque provavelmente esse jovem ou esse estudante que estava lá, se ele não soubesse da condição dele, as pessoas iam tratá-lo como um tímido, como um arrogante, antissocial, iam julgar, iam... Agora, se as pessoas sabem que ele tem um diagnóstico, poxa, muda a percepção. Peraí, ele não escolhe ser assim, ele é assim, né? Isso traz mais humanização nas relações. Eu acho que é isso. Eu acho que o adulto, quando descobre o diagnóstico, ele se respeita mais também. Ele, paciente, se respeita mais, né? E cria uma rede de respeito, né? Eu costumo dizer que é libertador. Exato. Quando eles se conhecem, eles sabem do que se trata. Porque quando você não sabe que você é autista, você se acha diferente, você mesmo, se culpa, né? Se culpa por isso. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo agir como fulano, como cicrano, e isso causa dor? Quando você sabe da sua condição, tá, eu sou autista, isso é peculiar meu, e tá tudo bem. E você se aceita. E quando você se aceita, todos te aceitam também. Exato. E eu estava conversando, eu ouvi uma entrevista com a Letícia Sabatella, que descobriu depois dos 50 anos. E perguntaram isso para ela, o que você sentiu? Ela falou, foi libertador. É exatamente isso. Como o exemplo que eu dei do rapaz que eu conheci ontem, que ele simplesmente foi tratado como uma pessoa bipolar. E ele falou assim para mim, eu falo para minha psicóloga, achei tão engraçado. Assim, o jeito que ele se abriu comigo ali. Se ficasse mais um tempo, ele ia contar a vida dele inteira. Então ele estava falando, eu tenho dificuldade de paquerar. E eu falei para a pessoa, eu converso com todo mundo, mas se eu me interessar por alguém, eu tenho dificuldade de paquerar. Eu falei, olha que interessante, ele sabe aonde estão as dificuldades dele, e ele fala as coisas para a psicóloga. Então eu achei exatamente isso, ele se libertou daquele peso de ter que ficar tomando medicamento. Ele falou muitas das minhas, muitas atitudes minhas, muita coisa, é por causa de memória. Ele falou que a memória dele é fraca, justamente por causa de muito medicamento que ele tomou. Ah, com certeza. Antigamente existia uma prescrição, né, muito exacerbada de medicação. Acreditava-se que para tudo tinha uma solução medicamentosa, e isso já caiu por terra. As terapias são a evolução disso, né? Quer dizer, o ganho de comportamento que você tem hoje, sem usar um comprimido, quer dizer, 100% do tratamento do Instituto não usa um comprimido. Quer dizer, óbvio que os pacientes muitas vezes têm um acompanhamento médico e tem alguma medicação envolvida. Mas a essência da terapia ABA é não medicamentosa. Olha, isso é importante de deixar claro, porque assim, vai falar assim, vai tratar, vai começar a tomar medicamento para a vida inteira. O Dr. Gustavo está falando, não precisa. A função do tratamento é terapêutico, é justamente o contrário. O que a gente vê na maioria das vezes são crianças desmamando da parte medicamentosa. É muito comum. Quando a terapia evolui, o resultado da terapia acontece, a dependência do remédio diminui. Olha aí, tá isso é um fato, assim, clássico. Visível, diariamente a gente vê isso acontecer. Embora o autismo seja um CID, né, doutor? Seja mais um númerozinho de CID, não há necessidade de tratar somente com medicamento. Eu acho que é isso, é terapia, como o doutor falou, é conversar, é trocar experiência, é trocar conhecimento e ter informação. Você saber quem é aquela pessoa que está do seu lado, você saber dos seus problemas e, como diz tá tudo bem, não é isso? Isso mesmo, bacana, né? Quando, falando da parte medicamentosa, quando um pai me procura, por exemplo, para falar, será que ele vai ter que tomar remédio? Eles têm essa preocupação, né? Todos os pais não querem, de fato, que as crianças tomem remédio.
Só acontece essa parte medicamentosa, mesmo que acontece, né? Às vezes acontece, quando se trata de alguma condição que impede essa criança de adquirir habilidades. Se algo está prejudicando o social, está prejudicando a aquisição de habilidades, aí junto com o neuro, né, com o médico, vai tentar ali de alguma forma até naturais, não precisa ser de fato remédios, né? Mas até questões naturais também consegue ali conciliar e junto com as terapias ter uma eficácia e mais para frente ali e saindo e desmamando, como o doutor disse, né? A fim de que fique só ali com as terapias e a criança consiga desenvolver por si só. A gente está chegando já quase no finalzinho da nossa conversa, mas doutor, eu vou até perguntar para o senhor como médico também. As pessoas ainda têm desconhecimento de quando recebe um diagnóstico de autismo, achar ainda que é uma doença? Ainda existe isso? Ainda sim acontece. Esse processo de aculturamento social está acontecendo de forma mais intensa há pouco tempo, né? Ainda tem muita gente que olha para isso como uma doença. Talvez seja uma das causas até do preconceito e da falta de inclusão, né? Responde muita coisa a isso. Exatamente. Mas quando a gente entende que é um transtorno, que é uma condição, né? Que isso é dentro do desenvolvimento, eu me desenvolvi diferente, começa a ficar mais claro, né? Começa a ter mais aceitação. Porque se não é doença, não tem que buscar cura. Concorda? Sim. Então quem fala em cura já está errado. Nós estamos falando em melhoria, avanço, evolução, etc. Se as pessoas começarem a olhar para esse cenário dessa forma, a gente ganha já uma evolução gigantesca, né? Outra coisa que eu vou citar de novo do Marcos Veon, que ele estava falando, que essas pessoas, eles têm uma conexão muito forte com a natureza. Coisas relacionadas à natureza, ao planeta. Então eles têm, parece que passa uma calma, aquela coisa de você estar num ambiente com a natureza, olhar o mar, olhar uma planta que seja, e que existe muito essa conexão. E existe mesmo? Depende, né? Eles se conectam mais com a natureza que a gente? Eu acredito que todo mundo. A natureza é algo que traz um conforto, né, pra gente. Mas se tratando de pessoas atípicas, isso depende. Tem crianças, tem adultos, enfim, que não conseguem, por exemplo, estar na praia. E não falo nem por questões de ser muito movimentado, mas por questões da areia, questões sensoriais, né? Então, é muito peculiar a gente falar algo pronto, não é uma receita de bolo, né? Costumo dizer. Porque cada um tem as suas características. Vai ter, sim, autistas que gostam muito de estar nesse contato com o mar, com a natureza, enfim. E vai ter autistas que não vai gostar. Perfeito. Perfeito. Quero agradecer. Obrigada. Doutor Gustavo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Cris. É uma oportunidade incrível, né? Da gente trocar ideia, aprender. Muito. Você vê? Eu acabei de aprender um monte de coisa aqui. Muito bom. Rosiane, obrigada pela sua participação aí. Rapidamente, para você, o que é lidar com esse mundo? O que é o Almai para você? É uma oportunidade de acolher. Tá certo. Falou tudo. Obrigada. Você que ficou com a gente, muito obrigada. Próxima semana a gente tem mais episódio. Vai lá, ativa o sininho para você ficar sabendo. E até o nosso próximo AlmaiCast.